E ele prossegue: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Sabe o que é aqui? Um decreto. Há um decreto aqui: certamente morrerás. No dia que você comer esse fruto, você vai morrer. É um decreto. O Senhor não está tentando acertar. O Senhor não está dando um conselho. O Senhor está decretando. Ele está dizendo: quando você comer esse fruto, você morrerá. E isso estabelece uma ordem no universo. Isso estabelece um princípio no universo. Quando nós desobedecemos, algo ruim acontece. Em casa, quando as nossas filhas eram pequenas, nós tínhamos uma frase que nós repetíamos constantemente para as nossas filhas. E a frase era a seguinte: quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Elas cresceram escutando isso. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Os crentes têm que aprender isso. Os crentes têm que ouvir essa frase e memorizar. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. E por que sempre acontece? Porque o Senhor decretou que fosse assim. No universo moral que Deus fez, Ele colocou algumas leis. No universo físico que Deus criou, existem leis. Existe a lei da gravidade, por exemplo. Eu sei que se meu corpo ficar solto no ar, ele vai para onde? Se meu corpo se soltar no ar, tem uma lei que determina para onde ele vai. Quer fazer um teste? Não faça. Não desafie essa lei. Não desafie essa lei, porque ela não é alterada. Que lei é essa? A lei da gravidade. Se você deixar seu corpo solto no ar, você subir uma montanha e falar: eu creio que o Senhor vai me sustentar, e pular, essa lei não vai ser revogada. Ela vai funcionar. E você vai para baixo, e uma coisa ruim vai acontecer, porque você desafiou uma lei de Deus, uma lei física de Deus. O universo de Deus não é só físico. O universo de Deus também é um universo moral. E nesse universo moral existem leis morais. O Senhor decretou certas coisas, e uma das leis que o Senhor estabeleceu nesse universo moral é essa: quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Não há como escapar dessa lei, assim como não há como escapar da lei da gravidade. Se você faz o mal, você colherá as consequências disso. O que o texto está dizendo é isso: quando você fizer isso, quando você desobedecer, você vai colher consequências terríveis. Essas consequências virão. Não há como evitar essas consequências, porque no universo moral que eu criei, isso é um decreto. Faça o mal e prove o mal. Não há como escapar. Não há como evitar isso. Cedo ou tarde, aquilo que eu plantei será colhido. Não há como escapar. Hoje, na classe de novos membros, nós estávamos falando sobre o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós recordamos o seguinte: a morte ela está cercada de seus asseclas. A morte está cercada de seus minions. Então assistam Meu Malvado Favorito. E vocês saberão que é um minion. E vão descobrir de onde veio o arminionismo. Vai descobrir. Então notem. Os minions. São uns bichinhos amarelinhos assim pequenininhos. Os minions são pequenos asseclas. Que ajudam, que acompanham o malvado favorito. A morte é o malvado favorito. É o mal favorito, é o principal. Mas ele tem os seus minions. Ela tem os seus asseclas. E quais são os minions? Quais são os asseclas do malvado favorito? Quais são? A dor, a perda, as lágrimas, a angústia, a escuridão, o medo,
a solidão, são os asseclas, são os minions da morte. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a morte não chega primeiro. Primeiro chegam os minions, os seus asseclas. Eles vão se insinuando em nossa vida. A insegurança, a falta de paz, o medo, a solidão, a escuridão, o frio no coração, as nuvens na alma, na mente, no coração. Essas coisas vão se insinuando na vida da pessoa. O abatimento, a depressão, a tristeza, a angústia, a insatisfação, as noites sem sono, essas coisas vão se insinuando na vida da pessoa. Os minions vão invadindo a sua vida e tomando conta de tudo. É o salário do pecado, é o pré-pagamento, é o adiantamento do salário que afinal virá, que é a morte. Nós não podemos brincar no universo moral de Deus, porque são leis que Ele estabeleceu. E as suas leis são fixas e inalteráveis. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim certamente acontece. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. A palavra de Deus não falha.